Irmãos e irmãs, bom dia a todos. Nós estamos no segundo domingo do tempo comum, ano B. Tivemos, dia 3, nós tivemos a festa da Epifania, manifestação de Jesus aos magos do Oriente, né? Então, estrangeiros, para mostrar que a salvação é para todos. Domingo passado já foi o batismo de Jesus, portanto, Jesus iniciando a sua vida pública. E assim, aquele seria o primeiro domingo do tempo comum, né? Mas, sendo o batismo do Senhor, então cede lugar a esse batismo do Senhor, porque nós festejamos no domingo. E hoje, então, começa com o segundo domingo do tempo comum. Então, ouçamos as leituras, como sempre. É um texto muito importante, tanto a primeira leitura como a segunda, na vida prática do cristão, mas o Evangelho, especialmente, também fala da vocação dos primeiros discípulos de Jesus. Leitura do primeiro livro de Samuel. Naqueles dias Samuel estava dormindo no templo do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou: Samuel, Samuel. Ele respondeu: estou aqui. E correndo para junto de Eli, ele disse: tu me chamastes? Aqui estou. Eli respondeu: eu não te chamei, volta a dormir. E ele foi deitar-se. O Senhor chamou de novo: Samuel, Samuel. E ele levantou-se e foi ter com Eli, o sacerdote, e disse: tu me chamaste? Aqui estou. Ele respondeu: não te chamei, meu filho, volta a dormir. Samuel ainda não conhecia o Senhor, pois até então a palavra do Senhor não se lhe tinha manifestado. O Senhor chamou pela terceira vez: Samuel, Samuel. Ele levantou-se e foi para junto de Eli e disse: tu me chamaste? Aqui estou. Então Eli compreendeu que era o Senhor, era Deus que estava chamando o menino. Então disse a Samuel: volta a deitar-te, e se alguém te chamar, responderás: Senhor, fala, que teu servo escuta. E Samuel voltou ao seu lugar para dormir. O Senhor veio, pôs-se junto dele e chamou-o como das outras vezes: Samuel, Samuel. E ele respondeu: fala, que teu servo escuta. Samuel crescia e o Senhor estava com ele, e não deixava cair por terra nenhuma de suas palavras. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O salmo responsorial responde à primeira leitura. Eu leio só a primeira frase, o refrão. E eu disse: eis que venho, Senhor, com prazer faço a vossa vontade. O evangelho de hoje não é do evangelista Marcos, que é o evangelho deste ano, que é muito curtinho, e sim do evangelho de São João, e também trata de uma vocação. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo estas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus.
Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: o que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: vinde ver. Foram, pois, ver onde Jesus morava e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi primeiro encontrar seu irmão Simão Pedro. Ele lhe disse: encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus, e Jesus olhou bem para ele e disse: tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então a primeira leitura ela fala da vocação de um profeta muito importante. Ele foi juiz de Israel antes de começar a monarquia. Ele foi sacerdote, substituindo o sacerdote Eli, que cuidou dele como criança, porque os pais de Samuel, eles se chamavam Elcana, o marido, e Ana, a mulher. E eles não tinham filhos, eram estéreis. Então, só para entender o contexto, Ana um dia estava no santuário de Silo, não era o templo de Jerusalém. Era um pouco fora de lá, talvez uns 20, 25 quilômetros. E lá havia um santuário, cuidado pelo sacerdote, e foi guardada a Arca da Aliança, aquela que acompanhou lá no deserto o povo que vinha durante 40 anos, devagarinho, para ocupar a terra prometida. Então ela estava rezando e o sacerdote Samuel, já era bem cedo, ainda pelas 9 horas, né? E ela murmurando, e o sacerdote chega lá perto e diz: está bêbada esta hora? Isso não é hora de estar bêbada. E ela então disse: olha, eu estou sofrendo muito porque queria ter, por amor de Deus, um filho. E aí o sacerdote diz: pois Deus vai te escutar. O nome Samuel significa Deus escutou. Então é um nome bonito. Deus ouviu a súplica de Ana e nasceu esse menino. Por isso, o casal decidiu entregar aos cuidados do sacerdote. Depois dos 4 ou 5 anos, é costume entre os judeus, então quem é menino, ele passa aos cuidados do pai. Não é? A menina fica sempre aos cuidados da mãe. Então ele ficou como que consagrado, doado ao templo. E esta vocação, ela mostra que Deus pode chamar quando Ele quiser. Quando nós somos novos, pequenos, até crianças que se sentem vocacionadas, e depois essa vocação pode desabrochar, ou então pessoas adultas, como já vimos na narrativa do Evangelho. Então, este Samuel, veja que ele diz uma frase aí, o texto, que ele não estava acostumado a escutar a voz do Senhor. E aí, quando de noite, 3 vezes acontece aquele chamado, Samuel, Samuel, ele pensa que é o sacerdote que o chama. E corre lá para o quarto de Eli, e ele diz: não te chamei. Quando isso acontece a 3ª vez, então sim, ele diz, pensa assim: isso só pode ser o Senhor Deus. Então, quando ouvires mais uma vez esse chamado, diga:
aqui estou, faça-se em mim segundo tu queres. Pois é. E aí, a última frase diz assim que o menino, então, teve essa primeira experiência da vocação. A gente não diz que idade ele tinha, mas era um menino ainda. Talvez antes da adolescência. E aí, ele crescia em idade e sabedoria, como se diz depois no Evangelho de Jesus. A mesma coisa. Então, essa é a vocação do primeiro texto. Deus intervém, chama quem Ele quer, mas quem o escuta. Quem Ele quer, mas se Ele quer, Deus se manifesta dessa ou daquela forma, e a pessoa não escuta, não liga, então perde uma ocasião de ser chamado por Deus para alguma vocação especial. O Evangelho de hoje, do Evangelho de São João, é logo depois do batismo de Jesus. Então, temos a figura de quem? Claro, de João Batista. João Batista era questionado pelo povo, pelos sacerdotes de Jerusalém, se ele não era o Cristo. Ele diz, não, eu nem sou digno de desamarrar as correias das sandálias daquele que vem depois de mim. Chega a dizer, ele está no meio de vós. E ele tinha discípulos que o seguiam, que procuravam alguma coisa a mais. E como João Batista ia dizendo, eu não sou o Messias, então Jesus passa uma segunda vez lá por perto e ele aponta, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. E aí um dos discípulos que escutou, de João, que escutou, era irmão de Simão Pedro, André. André, então, foi, de certa forma, um dos primeiros que, procurando o Messias, ele segue o conselho de João. Sigam a ele. E o outro discípulo não se declara, a gente fica pensando, poderia ser até o próprio evangelista do Evangelho de São João. E aí eles começam a seguir a Jesus, Jesus se volta e diz, a quem procurais? Então, quando a gente procura a Deus, Deus não esquece que nós estamos procurando. Mas Ele também chama quem Ele quer. No caso de Samuel, quem estava procurando agradecer a Deus eram os pais, que desejavam que ele fosse um sacerdote como Eli, um sacerdote Eli. E Deus, então, entende aquilo já como uma espécie de doação e fala com ele para o chamar. Então, Jesus se volta para os dois e eles, meio sem jeito, dizem, quando ele pergunta, a quem procurais? O que procurais? A gente queria saber onde o Senhor mora. É interessante, na primeira leitura, a quarta vez que Deus fala com Samuel, se diz assim antes, ele se colocou ao lado da cama do menino Samuel e o chamou Samuel, Samuel. Então vejam essa aproximação, quando a gente busca o Senhor, Ele também abre o seu coração. Quando nós nos abrimos diante de Deus, Deus está sempre pronto para nos escutar. E eles ficaram aquela tarde, né? Só isso que diz, e no final o Evangelho conclui que a primeira coisa que André foi contar para o seu irmão Simão, filho de Jonas ou de João, que era o pai dos dois, André e no caso aí, Pedro, né? Então, esses dois, eles acompanham a Jesus. Então, quando a gente quer e busca alguma coisa, a gente não fica só pensando, eu escutei a voz do Senhor. A gente procura seguir, acompanhar, colocar-se ao lado
daquele que já caminha conosco durante toda a nossa vida. Talvez uma pergunta que a gente poderia se fazer, são já, daqui a pouco, daqui 2 meses, nós faremos 1 ano completo da pandemia. Fomos forçados a nos isolar, usar máscara, tomar cuidado, às vezes com prejuízo do trabalho, prejuízo das crianças que não podiam e não podem ainda ir para a escola, como sempre o faziam. Então Deus falou alguma coisa para mim? Falou alguma coisa para você? Você escutou do seu coração algum desejo? Olha, eu vou fazer isso. Quer dizer, no sentido, não estou falando aqui de vocação, mas a vocação do cristão é uma realização do batismo. Quer dizer, talvez eu tenha descoberto quanta coisa bonita eu posso fazer pelos outros, pelos mais pobres, pelos sem emprego, pelos que passam fome. Então a vocação não é para ser bonitinho, para dar um status para a gente. A vocação é para a ação. Então essas são as palavras desse evangelho, que é curtinho, mas a vida que a gente leva como vocacionado, ela pode ser longa, um caminho de alegria, de erros, de tombos, mas de muita felicidade também. Que assim seja para todos nós.